Todo aquele que serve e tem comunhão com Deus compreende a necessidade e a importância de uma vida de oração. Atos capítulo 12 e o versículo 5 diz: Pedro, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A oração ela é uma arma muito importante na nossa vida para vencermos as adversidades e as batalhas. A oração é uma das armas espirituais importantes, poderosa em Deus para destruição das fortalezas do inimigo. Para vencermos as batalhas da vida, é necessário que ela seja uma prática constante e diária na nossa vida. Nós queremos vencer as batalhas da vida. Nós queremos vencer as adversidades da vida. Mas nós não queremos ter uma vida de oração. E a vida de oração, ela é importante. Porque a oração é a arma que destrói a fortaleza, as forças dos nossos inimigos. A oração, ela precisa estar no nosso cotidiano. E por conta de uma vida muito corrida, infelizmente, temos a tendência de nos aproximarmos de Deus da mesma forma, correndo. Encontramos e temos tempo para tudo na vida, mas não encontramos e não temos tempo para buscar a Deus. Por causa de escola, de faculdade, de trabalho, de muitas coisas, nós temos uma vida muito corrida. E não é pecado trabalhar, estudar, fazer atividades físicas, esportivas, ter um momento de lazer, e entre outras coisas, não é pecado. Nós erramos quando nós temos tempo para tudo isso, mas não temos tempo para Deus. Nós erramos que, como nossa vida é muito corrida, nós queremos buscar a Deus de uma forma corrida também. E cometemos um grande erro, que em meio a tudo isso, não encontramos um tempo de qualidade e uma vida de oração a Deus. Até porque eu aprendi uma coisa: tempo não se tem, tempo se cria. E nós só criamos tempo para as coisas que são mais importantes na nossa vida. Porque às vezes nós falamos que não temos tempo para ler a Bíblia, nós não temos tempo para orar. Mas durante o nosso dia nós temos tempo para mexer nas redes sociais. Nós temos tempo para fofocar no WhatsApp. Nós temos tempo para ficar assistindo vídeos em outras redes sociais. Nós temos tempo de assistir jogo de futebol. Nós temos tempo de assistir filmes, séries. Mas quando se trata de orar, de buscar a Deus, nós não temos tempo. Por quê? Porque tudo aquilo é prioridade. Por isso que nós arrumamos tempo para aquilo. Mas a oração, a busca a Deus não é prioridade. Por isso que nós não arrumamos tempo. A oração, ela tem que ser uma prática de vida. Se nós formos ler a Bíblia, nós iremos ver que a oração era uma prática diária da igreja primitiva. Nós podemos ver que os discípulos conheciam a importância e o poder da oração. Por isso que nós vemos os discípulos praticando tanto a oração, porque eles aprenderam a importância e o poder da oração. No texto que nós lemos, Atos capítulo 12, o versículo 5, diz: Pedro, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja não cessava de orar pela vida de Pedro, porque a igreja sabia a importância da oração e o poder que a oração tinha. Pedro estava preso para ser morto no outro dia, mas a igreja sabia que a oração era tão importante, tinha tanto poder, que Deus poderia livrar Pedro daquela prisão e da morte, e foi isso que aconteceu. Pedro, através da oração, a Bíblia diz que um anjo foi e libertou Pedro da prisão, e Pedro não morreu. E com esse texto, nós aprendemos duas lições importantes. Primeiro, nós aprendemos que nós devemos nos preocuparmos com o próximo e devemos orar para eles com fervor. Devemos orar por eles com fervor. E nós aprendemos que, como a resposta
as orações da igreja, Deus enviou, nós aprendemos que com a resposta da oração da igreja, Deus enviou um anjo para libertar Pedro. Então nós aprendemos que devemos orar pelo próximo com fervor. E nós aprendemos que através da nossa oração pelo próximo, Deus pode livrar aquela pessoa de alguma coisa. Deus pode curar aquela pessoa de alguma coisa. Deus pode libertar aquela pessoa de alguma coisa. Deus pode operar na vida daquela pessoa com alguma coisa que ela esteja necessitando. Deus pode suprir aquela pessoa. Pedro estava preso para ser morto. A igreja orava e Deus respondeu a oração da igreja. Se nós orarmos pelo próximo com fervor, se nós orarmos pelo próximo continuamente, nós iremos ter resposta de Deus. Porque não tem nada que a oração não dê jeito. A oração, ela dá jeito em tudo. A oração é uma arma que ela muda o ambiente, ela muda a pessoa, ela muda o caráter da pessoa, ela transforma a vida, ela faz o impossível se tornar possível. Oremos mais. Não é errado. É fazer outras coisas. Mas que nós venhamos a tirar mais tempo também para a oração. Porque a oração é a arma para vencermos as adversidades da vida. A oração é a arma para vencermos as batalhas da vida. E através da oração nós teremos muitas e grandes e importantes vitórias. Deus te abençoe.